A paz do Senhor, amados. Que bom estarmos aqui novamente juntos. Hoje vamos estudar o capítulo 24 do livro de Josué, né? Estamos terminando o livro de Josué. E concluindo, no final eu falo com vocês qual será o próximo livro que nós estudaremos. Amém? Então antes do estudo, vamos orar, né? Pedir ao Senhor que esteja nos abençoando, nos dando discernimento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e misericórdia. Obrigado por ter aqui o Senhor nos amparaste, nos protegeste. Sabemos que o Senhor está conosco todo o tempo. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Senhor Deus, abra nossas mentes e entendimentos, nos traga o conhecimento vindo do Teu santo trono, Senhor Espírito Santo ministrar os nossos corações, como seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Toda a honra e toda a glória pertence somente a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ouça a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 24 de Josué. Depois juntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei sua semente dele, Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então Josué aqui faz um segundo discurso ao povo, né? Ele relembra toda a história do povo de Deus. Ele começa por Tera, pai de Abraão, que na verdade não era um servo do Senhor, eles serviam outros deuses nessa época, mas Deus tira do meio desse povo, tira Abraão. Ele já está falando, ele passa por, então ele começa por Abraão, depois de Tera ele começa por Abraão, vem por Isaque, por Jacó. Ele relembra a saída do Egito, a peregrinação do deserto, a conquista do leste do Jordão, a conquista do oeste, que é oeste sim, a terra prometida era o oeste do Jordão, né? A parte oeste do Jordão. Então o Josué vai relembrando todas as etapas que o povo passou, né? E fala que no presente eles estão numa cidade, estão numa terra em que eles não trabalharam, eles estão vivendo em cidades que eles não construíram e se alimentando com os alimentos, com tudo que foi plantado, que eles não plantaram, já estava lá para eles. Então ele fala do passado, fala das bênçãos do passado, e fala da origem do povo, e fala da bênção presente. Tudo isso foi feito
por conta do amor e da fidelidade de Deus com o seu povo. Ele ressalta até que eles conquistaram não foi pelo arco deles, né? E nem pela sua espada. Isso foi Deus. Então isso também vale para todos nós atualmente. Que eram coisas que a gente não precisava nem ser lembrado. Que Deus é Deus. Nós amamos o Senhor, o servimos, mas nós temos que ser constantemente lembrados de tudo que Deus fez por nós, para que a nossa fé seja sempre renovada, nossa fé seja revigorada. É isso que ele está fazendo com o povo aqui. Ele vai lançar um desafio ao povo. Antes de lançar esse desafio, ele no discurso ele lembra tudo que foi feito, todo o passado do povo de Deus, a sua origem, mostra aqueles homens que são os patriarcas, de quem eles se inspiram, de quem começou a fé, né? De quem eles se originam, e mostra as bênçãos de Deus durante todo o percurso, durante o deserto, durante a saída do Egito, o deserto, a travessia do Mar Vermelho, onde estavam sendo perseguidos, as conquistas das terras do leste e do oeste do Jordão. Ou seja, ele mostra bênçãos bem passadas e bênçãos que passadas, mas não, mas mais recentes, bem mais próximas deles, que eles viveram. Ele fala de coisas que eles não viveram dos seus antepassados, coisas que eles viveram, e mostra a bênção presente, para que eles continuem firmes na fé no futuro. E isso também com a gente. Nós temos que estar sempre lembrando o que Deus já fez por nós, lembrando nosso início como cristão, o como éramos antes, não trazendo alegria, sempre trazendo tristeza, mas é algo que é importante nós lembrarmos da nossa transformação a partir de Cristo, né? A nossa mudança de vida a partir de Cristo. E lembrando todas as bênçãos que Deus fez, na época lembrando do seu primeiro amor, e lembrando tudo que Deus tem feito por você há mais tempo, como foi ontem também, como ontem há um mês que Deus já fez por você, e mostrando que as bênçãos de Deus na sua vida hoje, você se manter firme também no futuro, firme na rocha. Amém? Então vamos adiante. Agora versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué sabia que o povo tinha uma tendência para a idolatria, né? Desde Tera, como a gente falou antes aqui no começo da nossa leitura, Tera, o pai de Abraão, como também no Egito eles adoravam outros deuses, e na peregrinação do deserto também ocorreu eles adoraram outros deuses, como a gente lembra fizeram o bezerro de ouro, e quando Moisés desce com a placa dos 10 mandamentos, ele encontra o povo idolatrando o bezerro de ouro, né? Então, Josué sabia que o povo tinha essa tendência para a idolatria. Então ele desafia o povo a escolher adorar o Senhor ou adorar aos ídolos, adorar aos outros deuses. E Josué, como líder espiritual, independente da decisão dos demais, da decisão do povo, ele vai estabelecer uma posição. Independente do que os outros decidiriam, ele e a casa dele, ele e a sua família, serviriam ao Senhor. Ele é o líder da casa, o líder da família, ele e a sua família serviriam ao Senhor. Ele estabelece uma posição. Isso também serve para a gente, independente da nossa realidade, daqueles que nos cercam, das amizades que nos cercam, do dia a dia, do trabalho, nós temos que ter a nossa posição firme com Deus, independente da escolha das pessoas ao redor. Por mais que sejam pessoas que nós amemos, que sejam tão achegados a nós ou não. A nossa posição com Deus é uma, porque o amor a Deus está acima de todos. Nós temos que ter Deus em primeira instância em nossa vida, não em segundo e terceiro. Então nossa posição com Deus tem que ser firme, como foi Josué firme aqui. Independente do que vocês escolherem, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Estou deixando vocês aqui, vocês escolhem quem vocês querem. Mas eu já estou escolhido há muito tempo. Minha posição continua firme com Deus. É isso que ele está falando aqui. Nós temos que continuar firme com Deus, independente das escolhas daqueles que nos cercam. Nós temos que ter Deus em primeira instância em nossa vida, não em segundo e terceiro. Então nossa posição com Deus tem que ser firme, como foi Josué firme aqui. Independente do que vocês escolherem, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Estou deixando vocês aqui, vocês escolhem quem vocês querem. Mas eu já estou escolhido há muito tempo. Minha posição continua firme com Deus. É isso que ele está falando aqui.
Nós temos que continuar firme com Deus, dependente das escolhas daqueles que nos cercam. Vamos adiante então, vamos para o versículo 16. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Então aqui, o povo promete servir a Deus. Mas Josué diz que eles não podem servir. Por que não pode? Não pode porque Josué sabia que eles estavam em idolatria, de certa forma, indo para uma idolatria. Alguns, né? Não vou dizer 100% do povo. Então eles não poderiam servir a Deus e servir a outros deuses. Então eles não podem. Eles não poderiam aqui no caso. Ele fala, não pode. Então eles vão e reafirmam a promessa de que não, nós vamos servir a Deus sim. Então Josué vai e fala assim: então jogue fora os seus ídolos. Ou seja, Josué sabia que tinha ídolos. Eles tinham ídolos. Poderiam ser materiais ou não. Nós vemos alguns episódios do passado de Israel que em algum momento tinham imagens que a pessoa escondia até dentro da tenda. Como aconteceu com Raquel, quando Jacó sai com sua família e Labão vai atrás deles porque Raquel pegou os deusezinhos, as imagens que ele tinha, e botou escondeu dentro da tenda, dentro das bagagens dela. E quase deu uma confusão muito grande entre Jacó e Labão, por conta disso que ela fez. Então isso também se vê que tinha uma tendência de esconder a idolatria. Então ele fala: jogue fora a idolatria que existe no meio de vocês. Essa idolatria também podia ser de âmbito pessoal, não algo material. Isso vale para a gente hoje também. A gente pode estar idolatrando algo, pode ser material ou não. Às vezes a pessoa tem apego a alguma coisa, a um material, uma coisa material, que aquilo vira um ídolo. Uma coisa de um parente que morreu, esse aqui era do meu pai, esse aqui era da minha mãe, mas aquilo se torna um objeto intocável. Né? Tem gente que usa a própria Bíblia como uma espécie de amuleto. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 90 em casa, como coisa estou abençoando a casa, parece coisa que é um amuleto. Parece até o que acontecia, se for ler o livro de Atos, acontecia isso muito. Que as pessoas, você vê por onde Paulo andava, os comércios que Paulo andava nas cidades que ele ia visitar para evangelizar, tinha comércio de deuses, de imagens, de esculturas que ficavam nas paredes. Aquela imagem era para abençoar a casa. Era feito para abençoar a casa, como se fosse um amuleto. Tem gente que bota a Bíblia como um amuleto, ou seja, serve como um ídolo, como uma idolatria. Aquilo ali está abençoando a minha casa. O Senhor está abençoando a tua casa. Você é servo do Senhor, Deus está contigo, Ele abençoa a tua casa. A Bíblia tem que ser usada, não é para ficar aberta no Salmo 90 e só lembrada quando está indo para a igreja. Aí a Bíblia vai junto. O tempo todo está lá paradinha. Fora isso também a idolatria que nós fazemos com pessoas que amamos. De repente a gente coloca em primeiro lugar à frente de Deus. Deus quer estar à frente, sempre. Deus não abre mão disso. Ele é seu Deus, Ele é o único Deus, sim. Então Ele está acima. O amor a Deus primeiro, depois vem o restante. Por mais nós nos amemos.
Então, são idolatrias que a gente, muitas vezes a gente não se livra delas, mas as esconde. Mesma coisa é o pecado. A gente não se livra do pecado, esconde o pecado. Aí fica lá escondidinho. Você não procura se livrar mesmo dele, do pecado ou da idolatria. Aí de vez em quando, você está brincando de pique, de vez em quando ele te encontra, ou às vezes você encontra ele. Porque você não se livrou, está brincando, está escondendo ele. Uma hora ou outra um se encontra. Ou ele te encontra, ou você encontra com ele. Aí se perde, né? Aí cai no erro. Então é importante que nós tenhamos essa ideia, que temos que nos livrar disso, de todo tipo de idolatria. Temos que nos livrar de todo tipo de pecado. Não ficar parado, estagnado, ou escondendo o erro, escondendo a idolatria. Tá? Isso aí é uma autoanálise. Nós fazer autoanálise. Será que eu estou dando importância indevida? Não é ser mau mordomo, não. Você tem que ser bom mordomo das suas coisas. Tá? Mas eu tenho que saber qual é a dimensão que eu tenho que dar de importância para um objeto, para uma pessoa, para um sentimento em relação a Deus. Isso é uma autoanálise que eu tenho que fazer e cada um de vocês também tem que fazer. Então vamos adiante, vamos para o 25, que nos fala assim: assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe opôs por estatuto e direito sem quem. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Então Josué tomou uma grande pedra, né, e montou um memorial, para que eles se lembrassem sempre do pacto que foi feito ali naquele dia. Né? Lembrassem que eles se comprometeram em adorar e servir somente a Deus. Então aquela pedra era um memorial, sempre que olhasse para ela, lembrar que eles fizeram um pacto com Deus, que só Deus seria o Senhor da vida deles. Né? E só a Ele serviriam e obedeceriam. Infelizmente isso se perde um pouco mais à frente, né? Aqui no livro mesmo, no final do livro vai falar um pouco sobre isso. Mas quando Josué morre, e morre a geração que viu Josué liderar, que estava junto com Josué, viu Josué liderar o povo na conquista da Terra Prometida, o povo se perde. Isso está em Juízes 2, a partir do 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração, ou seja, morreu toda aquela geração, também faleceu. Toda aquela geração e a seus pais, toda geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Tá aí, ó. A importância de passar os valores para os nossos filhos. Falar de Deus para os nossos filhos. Provavelmente aqui eles falavam, mas essa geração que veio depois, eles não viram todas as maravilhas que Deus fez durante a liderança de Josué. Durante a liderança de Moisés também e, consequente, e em seguida de Josué. Então, essa geração ela vai e se corrompe. Começa a adorar outros deuses. Então, isso se perdeu. Esse memorial serviu para aqueles que ainda estavam com Josué. Na época de Josué. O restante do pessoal não levou em conta esse memorial. Infelizmente, ele se perdeu. Então, vamos adiante aqui. Vamos ler agora o versículo 29. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram, muito tempo depois de Josué,
e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto forem heranças para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Então, queridos, o livro de Josué termina, falando do falecimento de Josué e do sacerdote Eleazar, sumo sacerdote. Fala também do enterro dos ossos de José. É interessante frisar aqui que no 31, o que a gente falou anteriormente aqui, que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois. Ou seja, enquanto teve a geração que viu Josué estar à frente do povo, Josué morre, mas ainda vive aquela geração, Israel continua firme. A partir do momento que morre toda aquela geração, o povo se corrompe. E essa parte de José aqui também é interessante frisarmos, que fala do local que foi comprado por Jacó, está lá em Gênesis 33, 19. Foi comprado por Jacó, aquele local. E agora José fez o povo jurar que os ossos dele seriam enterrados nesse local, na terra prometida. Isso está lá em Gênesis 50, 24. Fala assim: e disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Ou seja, o desejo dele é que ele fosse enterrado na terra prometida, e não no Egito. Desde a época de José está lá, sendo guardado, os ossinhos dele, o corpo, os ossos, para ser enterrado na terra prometida. Era o desejo dele. Então aqui hoje nós terminamos, e a semana que vem, Deus assim permitir, nós começaremos o livro de Jonas. Então, amados, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, guardando seus lares, levando paz, tranquilidade, saúde para todos. Vamos orar para terminarmos. Ó Senhor, Santo Deus Todo-Poderoso, não há outro igual a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai. Tudo que o Senhor nos ensinou nesse momento. Obrigado, Senhor, por nos fazer chegar até aqui e concluirmos o estudo desse livro. Que possamos ter aprendido, Pai, bastante. Possamos ter compreendido mais da Tua Palavra, assimilado mais um pouco, que nós não aprendemos tudo. O Senhor nos ensina a cada dia. A cada vez que nós lemos o mesmo livro, o Senhor nos ensina coisas novas, nos ministra, para que possamos nos tornar pessoas melhores, melhor na sociedade, melhor para a nossa família, e nos tornarmos cristãos de excelência, servos e servas comprometidos com a Tua obra, comprometidos com o Seu reino. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado pelo Teu amor, misericórdia, zelo e carinho. O Senhor esteja abençoando cada um que está vendo esse vídeo, Pai, abençoando o lar de cada irmão que está buscando a Tua face, buscando entendimento. O Senhor esteja abençoando, Pai, lá da sua prole, Pai, da sua família, da sua Israel, a sua nova Israel, espalhada por toda essa terra, Pai. Esteja abençoando, Pai, todo o Teu povo. Pai amado, Pai querido, continue conosco, continue guardando nossa família e nosso lar. Pai, obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Mais uma vez, receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Então, amados, até semana que vem. Que Deus abençoe a todos. Shalom. Dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos,
tua comunhão.